Sejam bem-vindos todos à guarda do dia do Senhor, este dia maravilhoso que o Senhor nos concede neste ano de pandemia, mas que pela misericórdia de Deus tem sido usado para pensarmos um pouco no dia do Senhor de forma mais litúrgica, já que estamos um pouco prejudicados no aspecto social do domingo, né? A comunhão dos santos, a presença dos irmãos uns com os outros, mas Deus tem nos ajudado também deste modo, e hoje, independente da presença dos irmãos, devemos estar todos na presença do nosso Deus para lembrarmos de um modo mais detido do nosso futuro lar, do descanso que ainda resta para os filhos de Deus. Hoje é um dia de renovação das forças espirituais para que possamos enfrentar os desafios que certamente esta semana nos trará. Então, meus irmãos, vamos nos reunir, vamos concentrar nossas forças e buscar o Senhor Deus, louvar o seu nome, exaltar o Cristo ressurreto e rogar de sua parte suas ricas bênçãos para este dia e para o restante da nossa semana. Está no ar pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, mais uma edição da nossa reunião de oração. Vamos orar ao Senhor Deus, oremos ao Senhor em silêncio, falemos com Ele nesta hora. Meus irmãos, como hoje nós estamos continuando dentro da reunião de oração, falar a respeito de um tipo de oração muito importante para nós, que é a oração de confissão. Eu convido a todos a que oremos com Davi, o salmista, o salmo de número 51, que é um salmo de confissão de pecados ao Senhor. Eu farei a leitura de todo o salmo e convido a todos para que nos juntemos a Davi e oremos ao Senhor. Este salmo que nos diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Amém. Na introdução a este assunto dos chamados ou das chamadas orações de confissão ao Senhor Deus, nós falamos que a confissão não é simplesmente um momento de lamento ou de tristeza, mas é, acima de tudo, um exercício de esperança, porque existe uma promessa, várias promessas da parte de Deus, vários exemplos da parte de Deus na Escritura, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é verdadeiro, Deus é fiel e Deus é misericordioso, bondoso, para nos perdoar, para nos limpar e para firmar nossos passos novamente em seus caminhos. Isso é verificado tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. É verificado tanto na vida de indivíduos como também na vida da igreja como um todo. Ela foi ensinada a orar também como grupo organizado. Entre os cristãos primitivos, inicialmente, a ênfase maior dos cultos aos domingos era sobre a intercessão. Então, os cristãos não costumavam confessar pecados no domingo. Domingo era um dia de festejar a vitória de Cristo sobre o mal. Ao menos foi assim nos primeiros séculos. A confissão era deixada para outros dias. Os irmãos se dedicavam a isso fora do domingo. E isso foi até ao tempo de um papa chamado Gregório Magno, no século de número 6, que passou a inserir as confissões e as súplicas como parte regular da liturgia. Então foi a partir mais ou menos do século 6 que a igreja passou a fazer orações de confissão também no domingo. Há uma oração muito conhecida ao longo dos séculos pelo seu nome grego. Sempre que nós pensamos em algumas expressões, tais como elas ficaram conhecidas na história, por exemplo, expressões de cânticos,
esses cânticos do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento, como por exemplo aqueles de Lucas, que nós encontramos em Maria, o Cântico de Maria, que é chamado pela primeira letra do cântico, a primeira palavra do cântico na língua latina, que é no caso Magnificat, ou o Cântico de Zacarias, que começa com Benedictus, que é bendito, né? Seja o Senhor Deus de Israel, ou o Cântico do velho Simeão, ao encontrar o bebê Jesus, ficou conhecido como Agora despedes, que em latim é Nunc dimittis. Agora, Senhor, despede o teu servo, né? Porque ele já viu a tua salvação. Então, os cânticos normalmente tinham a letra latina, né? Inclusive alguns do Antigo Testamento também receberam o nome latino, apesar de ser um texto em hebraico. E nós temos uma oração, uma confissão, que também se tornou às vezes um hino, que é o Kyrie eleison. Kyrie eleison são duas palavras gregas que são extraídas do Antigo Testamento em grego, que era a versão Septuaginta, a versão dos judeus da dispersão, que não sabiam mais nada de hebraico, e liam o Antigo Testamento por uma versão que foi criada, uma tradução do hebraico para o grego, e assim estava escrito na abertura do Salmo de número 51, Kyrie eleison, que é isso que nós lemos aqui no início, compadece-te de mim, ou Senhor, misericórdia, né? Senhor, compadece-te de mim. Então eles pegaram a primeira palavra e a segunda palavra deste salmo e transformaram numa oração, porque de certo modo essas palavras condensam toda a oração de Davi, não é? A oração de Davi se resume a quê? Este salmo enorme que eu acabei de ler. Se resume a: tem misericórdia, Senhor, de mim. Era isso que eu queria dizer. E o Senhor Deus perdoou o pecado do seu servo. E quanto a isso, então, nos diz um liturgo reformado que o Kyrie eleison, que é a oração que se concentra no salmo na abertura, né, foi originalmente entendido como esse tipo de oração, uma oração de confissão ao Senhor. E nesse tempo houve o estabelecimento de uma oração chamada Confiteor, que é uma oração de confissão ao Senhor, bem explicadinha. Aqui nós não vamos tratar sobre ela hoje, mas ela foi inserida nas missas, nos antigos cultos. E no fechamento da oração também dos monges, na era patrística, ele recebeu uma função muito importante na oração penitencial, como se dizia antes, e veio a ter uma importância muito grande para moldar as disciplinas da Igreja Cristã durante o período da Idade Média. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse confiteor, que não é estranho para nós. Nós fazemos nossa confissão de pecados ao Senhor e, de certo modo, ainda seguimos alguma coisa desse modelo. Mas sobre isso nós trataremos na próxima ocasião, ainda falando sobre a oração de confissão de pecados, uma oração muito cara para a nossa tradição. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração que foi escrita pelo reformador João Calvino no século XVI, uma oração que roga a Deus a graça da submissão. Ele escreve assim, João Calvino de Genebra: concede, Deus Todo-Poderoso, que como tu nos adotaste, continues a confirmar este teu favor, chamando-nos o tempo inteiro para ti mesmo. E não somente nos castigues severamente, mas também nos convide, gentil e paternalmente, para ti mesmo. E exorta-nos, ao mesmo tempo, ao arrependimento. Concede
que não sejamos endurecidos de modo a resistir à tua bondade, nem abusemos desta tua paciência maravilhosa, mas que nos submetamos em obediência a ti. Que sempre que formos castigados severamente, possamos suportar tuas correções com genuína submissão de fé e não continuemos indóceis e obstinados no final, mas retornemos a ti, a única fonte de vida e de salvação. Que como um dia começaste em nós uma boa obra, assim tu aperfeiçoes para o dia de nosso Senhor. Amém. Essa é uma oração rogando a Deus para que em tudo, por meio da sua santa e bondosa disciplina, Ele nos submeta à sua vontade. Evidentemente, um dos modos de Deus fazer isso é nos levar a confessar nossos pecados. E como já disse certo sábio em nossa igreja, pecado não é problema. O problema são pecados não confessados. Nós vamos cantar agora um versículo da palavra de Deus, da primeira epístola de João, no capítulo de número 1, que fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é um cântico bastante curto e bastante assimilável, facilmente assimilável. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Nesse instante nós estamos já nos encaminhando ao final da nossa reunião de oração e nós vamos orar, como sempre fazemos, por alguns pedidos fixos, sendo um deles os aniversariantes da semana. Eu gostaria de notificar que no dia 22 fez aniversário nosso irmão Samuel,
Torquato. No dia 24, a irmã Tassiane Machado fez aniversário. No dia 25, o nosso irmão João Neto fez aniversário. No dia 27, a nossa irmã Kathleen Souza, da congregação de Tramandaí, fez aniversário. E também nós gostaríamos de parabenizar a vida do nosso aniversariante, que chamaríamos, ao menos para nós, de desconhecido, de anônimo, mas certamente conhecido e nomeado pelo Senhor Deus. Nós desejamos a você igualmente feliz aniversário e também vamos entregar ao Senhor Deus nossos outros pedidos, igualmente amplos, como a nossa situação nessa pandemia, as missões, os comerciantes, os irmãos da área de saúde e segurança, aqueles que estão enlutados, que estão enfermos, na luta contra as suas doenças. E também vamos pedir pela nossa aula de escola dominical que teremos a seguir. Vamos orar? Agradecemos-te, ó Deus, por tua misericórdia que dura para sempre e que atravessa gerações. Agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade que em Cristo sempre nos ajuda, sempre nos perdoa, sempre nos purifica. Rogamos-te, Senhor, para que tu guardes estes pequenos momentos de oração, de aprendizado a respeito da oração em nossos corações, e possamos considerar esta pequena parcela de tempo em que passamos aqui exercitando esse valor tão precioso como uma hora bendita, Senhor, na nossa vida. Dá-nos a graça de valorizar mais momentos como estes e criar esses momentos na nossa vida particular, Senhor. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos aqueles que a tua graça preservou, que o teu favor, a tua misericórdia preservou vivos. Nós te damos graças pela vida deles e rogamos, ó Deus, para que a tua bênção repouse sobre eles, seu lar, seu trabalho, seus estudos, sua vida, Senhor. Entregamos a vida daquele que aniversariou e que nós não notificamos pelo nome, mas que tu bem conheces. Ó Deus, alegre seu coração também. Encha-o de gratidão, porque o Senhor está renovando mais um ano em suas vidas. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos a situação desta pandemia no mundo e pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos tire dessa situação. O Senhor nos livre desse mal, independente do seu tamanho. Dá-nos a graça, Senhor, de retornar às nossas vidas, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Toma em tuas mãos a vida daqueles que têm se ocupado em espalhar a semente do Evangelho, a vida dos membros das igrejas, Senhor, os teus servos, os teus fiéis, a vida das lideranças, daqueles que se ocupam em fazer o bem ao próximo e falar a tua palavra para eles. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tem misericórdia também dos teus servos que lutam para trazer o pão para casa. Tem misericórdia, Senhor, dos comerciantes, dos empresários, especialmente aqueles que estão desesperados. Ó Deus, envia a tua palavra por meio de um instrumento teu, para que eles não façam nada que não seja a tua vontade, Senhor. Ó Deus, por favor, entregamos nas tuas mãos os que estão lutando mais diretamente contra essa pandemia nas áreas de saúde e segurança. Que o Senhor os guarde, ó Deus. Que o Senhor tome em tuas mãos os que estão enfermos, que estão lutando contra essa doença e contra outras. Também aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, queiras confortar. Enche o coração de paz, Senhor, e dê a eles a graça de fecharem seus olhos e seguirem os teus caminhos. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor ponha a tua mão sobre a vida de nós todos e nos ajude
perdoados por Ti, prosseguir no nosso caminho. Abençoe, Senhor, as aulas que teremos, para que haja proveito no ensinar e no aprender, e que tudo seja feito para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa reunião, rogando ao Senhor Deus que nos abençoe a todos em nossas atividades e lembrando que logo mais nós teremos o nosso culto às 19 horas. Caso você deseje participar de uma das nossas classes, você pode solicitar um link pelas nossas redes sociais e ele será dado a você e você será bem-vindo ao nosso meio. Que o Senhor Deus nos dê uma boa manhã, uma boa tarde, um bom domingo em sua presença. Amém.